Graça e paz, mais um vídeo aqui no nosso canal. Espero que você seja impactado e abençoado com essa mensagem. Se você não faz parte da nossa família, já se inscreve aqui no canal, que nós temos a busca e a adoração genuína por Jesus Cristo. Curta esse vídeo que ajuda muito a gente na divulgação. Compartilha se você lembrou de algum amigo. Sem mais delongas, já abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 7. E nós iremos ler do verso 36 ao 50. E começa assim o 36. Um fariseu convidou Jesus para jantar. Jesus foi até a casa dele e sentou-se para comer. Naquela cidade morava uma mulher de má fama. Ela soube que Jesus estava jantando na casa do fariseu. Então pegou um frasco feito de alabastro cheio de perfume e ficou aos pés de Jesus por trás. Ela chorava e suas lágrimas molhavam os pés dele. Então ela os enxugou com os seus próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e derramava o perfume neles. Quando o fariseu viu isso, pensou: se este homem fosse de fato um profeta, saberia quem é esta mulher e quem está tocando nele, e a vida de um pecado que ela leva. Então Jesus disse ao fariseu: Simão, tenho uma coisa a lhe dizer. Fale, mestre, respondeu Simão. Jesus disse: 2 homens tinham uma dívida com um homem que costumava emprestar dinheiro. Um deles devia 500 moedas de prata e o outro 50, mas nenhum dos dois podia pagar ao homem que havia emprestado. Então ele perdoou a dívida de cada um. Qual deles vai estimá-lo mais? Eu acho que é aquele que for o mais perdoado, respondeu Simão. Você está certo, disse Jesus. Então virou-se para a mulher e disse a Jesus: Você está vendo esta mulher que, quando eu entrei, você não me ofereceu água para lavar os pés? Porém ela os levou com as suas lágrimas e os enxugou com os seus pés. Você não me beijou quando cheguei. Ela, porém, não para de beijar meus pés desde que entrei. Você não pôs azeite perfumado na minha cabeça, porém ela derramou perfume aos meus pés. Afirmo a você, então, que o grande amor que ela mostrou prova que os seus muitos pecados já foram perdoados. Mas onde é pouco perdoado, pouco amor é mostrado. Então Jesus disse à mulher: Os seus pecados estão perdoados. Os que estavam sentados à mesa começaram a perguntar: Quem é este homem que perdoa até pecados? Mas Jesus disse à mulher: A sua fé te salvou, vá em paz. Nós temos conhecimento, né, dessa parábola, dessa história, na verdade, que é uma história, dentro da história tem uma parábola. E a gente sempre acha que é simplesmente uma mulher que vai ali aos pés de Jesus, lava os seus pés, que ela é perdoada e que Jesus ensina aos fariseus ali naquele momento que ele sim, ele pode perdoar pecados e sim, ele conhece a intenção e o coração de cada um. Só que vai mais além. Quando a gente vai estudar um pouco a história, né, o contexto em relação à perspectiva dos judeus, todas as pessoas que eram chamadas e convidadas para ir à casa, né, como um amigo, como um vizinho, como alguém de extrema importância, era literalmente uma pessoa muito importante. Tanto que as pessoas viam através daquela casa que, meu Deus, está levando uma pessoa muito importante a um jantar, né, a ali se deliciar daquele banquete. E isso é um costume dos judeus, né? Eles têm um convite e ali é como se tivesse uma supervalorização diante daquela pessoa que está comendo. Uma outra coisa, a mesa onde eles comem é uma mesa baixa, né? Onde ali existem almofadas ao redor da mesa e ali eles podem se deitar. Tanto que a história, quando fala que a mulher chegou detrás de Jesus, é porque Jesus estava reclinado e os pés estavam, né, atrás mesmo. Por isso que ela chega de trás. Só que quando a mulher ela vai ali acionar a sua adoração, ela não escolhe qualquer tipo de adoração. Ela escolhe a adoração mais cara, em um vaso caro. O vaso de alabastro, ele era um vaso muito, mas muito precioso. E mais precioso ainda era o que tinha, o tipo de óleo que tinha dentro dele, que era unguento, que eram óleos essenciais. Naquela época, é como se trabalhasse 300 dias de trabalho pesado para você conseguir aquele tipo de óleo. Ou seja, ele era muito, mas muito precioso e muito valoroso. Nos nossos dias hoje seria basicamente tipo um diamante, pode ser descrito assim. Então era algo muito, mas muito valoroso. E uma outra coisa é que aquela pecadora, quando ela entra naquele meio, né, daquele banquete, daquele momento que estão ali saciando a fome, ela simplesmente
ela entra em um ambiente onde tem muitos homens. Então, além de simplesmente ela já ser uma pecadora, ela estava infringindo certas tradições, né, certos tabus que ocorriam sim nas histórias e nas tradições judias. E além disso, além de ela entrar, além de ela não ligar e não se importar com o julgamento daqueles homens, ela simplesmente vai ao lugar certo, né? Ela vai ao lugar certo e não importa, ela não queria que ninguém aprendesse, ela só queria estar lá aos pés de Jesus. Quando Jesus faz a comparação sobre a questão do que Simão fez e do que a mulher não fez, era de costume também dos judeus lavarem os pés, os empregados lavarem os pés dos convidados, e ao qual deu para perceber ali que não foi feito, né? Nós não podemos ter a certeza, mas diante da fala de Jesus, nós podemos perceber que não foi feito conforme as tradições, talvez por ser Jesus, talvez por ser diferente, talvez por Simão ter levado Jesus para testá-lo, não sabemos. Mas ela fez a diferença diante daquilo que na verdade era uma tradição. Então já percebe-se a diferença de um verdadeiro adorador, seja ele dentro ou fora, né? Seja ele amado ou não amado pela sociedade, Jesus o ama. E quando a gente termina aquela passagem, eu peguei uma frase de Jesus que eu nunca vou esquecer. Tipo assim, eu já reli essas histórias, mas eu nunca tinha parado para pensar no que Jesus fala, que é: mas onde há necessidade de pouco perdão, pouco amor é revelado. Olha só que frase, que filosofia, né? Jesus, ele tinha uma inteligência abismal, mas quando ele fala sobre essa questão, mas onde há necessidade de pouco perdão, pouco amor é revelado, eu não tenho nem palavras para descrever. Eu ainda vou querer estudar ainda mais essa frase e quem sabe ainda isso pode se tornar um vídeo aqui, que seria uma das frases mais impactantes, né, que Jesus disse ali, tanto nessa história quanto na sua trajetória de evangelho. Aquela mulher, ela teve tudo isso, ela teve amor, ela teve fé, ela teve arrependimento, ela teve desejo de mudança e ela foi uma adoradora. E é isso que nós temos que literalmente aprender com ela. Ela teve fé porque, como eu já disse, ela foi até onde ela não podia, ela quebrou tabus daquela sociedade ali onde era uma sociedade machista, e aonde ela foi ali, estava reunidos por fariseus, por homens, tratando de assuntos, né, tratando de coisas importantes. E quem é aquela mulher, principalmente uma pecadora, que para quem não entende era uma prostituta, era uma mulher da vida. Mesmo assim, ela foi sem mais delongas e ela ousou a sua fé. E ela não se importou com o que os outros estavam dizendo. Por isso eu te falo que quando você quiser agir pela fé, você não deve se importar com o que os outros estão dizendo. Só Deus sabe o que passa no seu coração. Só Ele sabe o que Ele falou, o que Ele revelou ao teu coração. Não se importe o que as pessoas falam. Não se importe com a adoração delas ou com o que elas julgam da tua adoração, mas adore da maneira como foi chamada para adorar, como você foi chamado para adorar. Esse vídeo de hoje, ele nada mais é do que também um grande aprendizado para nós, cristãos, mas também para ti, que não conhece esses caminhos, só que você sente aí dentro alguma coisa chamando você por uma mudança de vida. E o amor, ele quebra justamente todos esses paradigmas, porque o amor, ele não foi a causa da salvação daquela mulher, mas ele foi uma consequência. Se aquela mulher ela não tivesse tido o amor, ela não tivesse demonstrado o amor que ela teve por Jesus, pela sua imagem, pela sua importância na vida dela, ela não teria aquela salvação, mas Jesus viu o amor, Jesus viu a fé naquela mulher. Então nós sim temos que fazer as coisas com amor. Sim, nós necessitamos do amor de Cristo, nós necessitamos demonstrar o amor. O arrependimento daquela mulher, que é uma coisa que é das mais citadas, é justamente quando ela teve a certeza. E uma coisa que eu parei para pensar, eu falei assim, qual deve ter sido as perguntas que aquela mulher ela fez para ela mesma quando ela estava a caminho de uma mudança de vida? Ela, com certeza, ela deve ter feito essas perguntas: para onde eu vou? O que eu tenho que fazer? Eu não tenho mais solução na minha vida. Ou talvez ela possa ter pensado até mesmo em desistir da sua própria vida. E eu ainda tenho uma esperança. Qual a minha esperança? Eu falo para você, você tem esperança sim.
Nós temos esperança, sim. Todos nós. Basta nós nos arrependermos. Só basta você se arrepender. Você tem esperança. Aquela mulher, ela com certeza deve ter feito essa pergunta. Eu não tenho mais solução na minha vida, mas tem solução. Aquela mulher, ela agiu com uma fé. Ela agiu com amor. E ela foi até a sua salvação. Porque uma das coisas que ela mais queria era a mudança de vida. A mudança de vida, e mudar não é algo fácil, mudar é algo opressor, tanto que existe tantos livros que nós hoje podemos basear para a questão sobre a mudança do hábito, sobre a mudança, só que a melhor mudança, a mudança eficaz é a mudança que vem por ouvir a palavra de Deus, produz essa fé. Então a mudança de hábito, ela vem instantaneamente quando você se arrepende, quando você vem literalmente buscando a mudança. E é uma mudança de coração, não é uma mudança simplesmente momentânea. Ai meu Deus, eu não sei mais o que fazer na minha vida, a minha vida tá uma bagunça, o que tá acontecendo, eu não tenho mais pra onde ir, Esté. Aí tá a questão, tem que ser uma mudança de coração. Tem que ser um arrependimento de coração. O Santo, ele não pode estar na nossa arquibancada. O que eu quero dizer é isso? O Espírito Santo, ele tem que ser o centro das nossas vidas. O Espírito Santo, ele tem que ser o primordial para nossa vida, para a gente seguir em frente. Quantas vezes nós queremos mudar de vida, mas as nossas mudanças não estão ocorrendo porque nós estamos querendo ser principal. Seja coadjuvante. Não seja sempre o motorista, seja o passageiro. Não queira ser sempre o capitão. Não queira sempre. Seja um passageiro uma vez. E você vai ver a maravilha que vai ser. E a partir desse momento você vai ver que você não quer mais guiar a sua vida, mas deixar o Espírito Santo, que antes estava na arquibancada, literalmente liderar o show, o teatro da sua vida. Que para nós hoje nós devemos aprender que o Espírito Santo, ele nem tem que estar nas nossas arquibancadas da nossa vida, ele não tem que estar no banco do passageiro, ele não tem que estar andando no navio, não, ele tem que ser o capitão, ele tem que ser o motorista do nosso carro, ele tem que ser o ator principal, ele tem que ser a videira, ele tem que ser o fruto. O que o fruto do Espírito liberta? Então é justamente isso, que o Espírito Santo coloque a mão no seu coração, faça uma oração aí, Espírito Santo, venha ser o papel principal da minha vida. Venha ser. Se você está enfrentando uma luta que você não está conseguindo, coloque o Espírito Santo como o ator principal. E você vai ver a diferença. Aquela mulher, ela fez isso, ela colocou o Espírito Santo como o ator principal na vida dela e ela conseguiu encontrar uma saída e foi ali se prostrando aos pés de Jesus, rendendo-se a ele, colocando o melhor que ela tinha, aquilo do desejo do coração dela, o verdadeiro arrependimento, o verdadeiro desejo de mudança aos pés de Jesus, e Jesus viu aquilo era bom e ali ele perdoou e ali ele prosseguiu com ela. E nós sabemos que mais tarde aquela mulher que era Maria, ela conviveu com Jesus todos os dias, ela se tornou uma discípula. Ela esteve ali ao ministério de Jesus juntamente com ele todos os dias. Então, Maria, nós devemos aprender com ela. Nós devemos aprender. Ela não era só a pecadora, ela tinha nome. Ela não era simplesmente uma mulher, não. Ela era uma adoradora. Seja um adorador. Seja. E nós devemos tirar as distrações dos nossos caminhos. Quais eram as distrações daquela mulher? Com certeza era a própria vida dela. Quantas vezes as próprias distrações das nossas vidas tiram a gente do caminho, que na verdade é o Espírito Santo que tem que nos guiar. As distrações daquela mulher era a vida dela, mas quando ela chega ali aos pés de Jesus para querer uma mudança, um arrependimento, a distração seria aqueles fariseus, seriam aqueles que iam julgar ela. E quantas vezes as nossas distrações, nós não sabemos ainda quais são, mas nós temos que começar a pontuá-las e para eliminar literalmente a distração da nossa vida. Tem uma frase no livro Até que Nada Mais Importe, do Luciano Subirá, que é algo que me impacta demais, que diz assim: que não se admita no coração outro desejo ou propósito cujo objetivo supremo não seja ele. Essa frase é de John Wesley, tá bom? E uma outra frase que é do David Wilk, que fala assim: muita gente passa a vida fazendo coisas boas e legítimas, porém o Senhor não é o primeiro para elas. Ele não é o centro da sua vida. Se ele fosse, não a colocariam de lado.
elas achariam tempo para ficar com ele. Quanto tempo você tem aí? Quanto tempo você vai esperar ainda? Aquela mulher, ela esperou ainda muito tempo para chegar a Jesus em arrependimento e em adoração. Quanto tempo mais você vai esperar para chegar-se a Deus, chegar-se ao Espírito Santo? Falei sobre a identidade do cristão, que é a adoração, e quantos cristãos não estão adorando. E é nessa pandemia que a gente está entendendo literalmente quem são os adoradores, quem são os arrependidos, quem são aqueles que estão deixando as distrações entrar na sua vida. Não seja isso, seja uma pessoa diferente, seja uma mulher que foi a Jesus e não importou com as distrações, não importou com o que falavam dela, não importou com o julgamento da adoração dela, mas simplesmente ela foi e ela alcançou o serviço e o discipulado em Jesus Cristo. Amém? Se você foi tocado, curta esse vídeo, compartilhe este vídeo, se inscreva aqui no canal, me siga nas redes sociais, lá eu sempre estou colocando stories, né, edificação para as nossas vidas, nos ajudar no nosso ministério, né? Um super beijo e até mais!